Olá, consciência e paz, começando Psicologia das Religiões. Antigamente, as diferenças de crenças não eram assim tão divulgadas de modo simultâneo, instantâneo, com essa capilarização toda que a internet oportuniza a todos. Então, o católico era católico, o evangélico era evangélico, o espírita era espírita e por aí vai. De vez em quando um torcia o nariz para o outro, o de cá fazia uma criticazinha do de lá e ficava por isso mesmo. E as pessoas prosseguiam no seu modo de crer. Agora, com a internet, com os programas de entrevistas, com a participação de pastores, padres, em podcasts, por exemplo, essa participação tem levantado muito mais reflexão e, em algumas pessoas, mais angústia e confusão. Porque está ficando cada vez mais claro a diferença de opinião. E essa diferença de opinião, em alguns, como eu disse, se torna perturbação. Então, aqueles mais famosos que estão aparecendo em tudo quanto é entrevista, são convidados a participar de tudo quanto é podcasts. Por exemplo, no lado católico, o Leonardo Boff, seu irmão Clodovis Boff. Eu estou falando de grandes pensadores, grandes teólogos, que têm a capacidade de nos apresentar uma linguagem mais sofisticada, mais profunda, mais enraizada. No lado protestante nós vemos aí o Caio Fábio, nós vemos o Augustus Nicodemos, mas veja só, o que a psicologia tem a acrescentar? Quando nós observamos os relatos de Leonardo Boff, por exemplo, que foi um frei, foi franciscano, foi padre da Igreja Católica, ele diz que o pai dele enfrentava os padres jesuítas. E a mãe era muito analfabeta, muito simples. Veja como isso colaborou para a formação de estrutura da personalidade de Leonardo. O Leonardo Boff teve aquele problema sério com o Vaticano, né? Quando ele escreve o livro Igreja, Carisma e Poder, foi chamado a Roma para prestar esclarecimentos, e os argumentos dele foram considerados errados pelo então cardeal lá que o analisava. E ele foi convidado a fazer silêncio, mudar de país, fazer outra coisa, não mais escrever, não mais palestrar. E ele achou isso uma humilhação e ele decide então sair. Um pouco do pai aí, né? Um pouco do pai dele, né? Enfrentar as autoridades, né? Com consciência crítica, né? E o Leonardo também carrega um pouco da mãe. Leonardo Boff tem um pé na periferia, como ele mesmo diz, de gente muito simples, gente muito humilde, as comunidades de base, comunidades eclesiais de base, pessoas da favela, se mistura ao povo, se mistura ao pobre também, além de ter um pé na universidade, porque também foi professor universitário, acadêmico. Veja como a influência de pai e mãe determinou o caráter, a personalidade, o temperamento.
Um irmão dele, Clodovis Boff, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, participou ali no início da teologia da libertação, mas depois ele decide se retirar, e ele mesmo afirmou não faz muito tempo de que ele começou a encontrar erros na teologia da libertação. Quer dizer, ela foi se preocupando demais em causas sociais e deixando de manter o olhar fixo em Jesus no sentido do transcendente, da realidade transcendente, das realidades espirituais eternas. E ele diz assim: olha, eu deixei a teologia da libertação porque o meu compromisso é com a verdade. Se os teólogos da libertação estão errados, eu me afasto e critico. Irmãos, isso, claro, causou um certo desconforto em Leonardo, seu irmão. Quando a gente dá uma olhadinha também na biografia de Caio Fábio, ele mesmo expõe isso tranquilamente, com toda transparência, sinceridade, coragem e simplicidade. Ele deixa claro que o pai dele foi muito inteligente, muito sensível, e o Caio foi assim, meio que de vida muito livre. Quando jovem fazia e falava bobagens, era muito brigão, bateu em muita gente e dava problema, era manchete de jornal. Um jovem que se metia em muita confusão. Ele nunca se afeiçoou pelas amarras, por autoridades, assim, apesar de depois ter se tornado um cristão ético, mas nunca quis se filiar formalmente a nenhuma instituição, nem mesmo aquela que o representou, ou a que ele representou, que foi a Igreja Presbiteriana. Ele se batizou num rio. Ele foi batizado, mas ele sentiu que o batismo foi válido quando ele se batizou. Ele não quis saber de intermediários. E ele teve uma avó católica e a outra avó evangélica. Então ele via que, no fundo, como aquela história do centurião romano que não conhecia nada de teologia, nada de judaísmo, nada de lei mosaica, nada de ritual religioso, era um centurião romano e acreditou tanto no poder de Jesus, né, que falou: se o Senhor disser uma palavra, o meu escravo lá na minha casa será curado. Quer dizer, aquele soldado acreditou que Cristo poderia curar à distância. E aí Jesus fala: eu nunca vi em todo Israel fé tão grande. Então o cara é mais livre. Por isso a dificuldade de olhar para uma instituição com a sua hierarquia. Por isso ele diz que a religião pretende aprisionar Deus. Já o Augustus Nicodemos, ele tem uma outra visão. Ele é professor, é teólogo, e ele faz parte de uma instituição, né? De uma igreja histórica importante. Olha, se a gente for voltar lá no século XIII, 1200 e pouco, Francisco de Assis, certa vez Francisco disse aos seus amigos, ele em processo de angústia, dizia: minha mãe me pede para ser bom, meu pai me pede para ser mau. Irmãos, meus pais não se reconciliam em mim. Essa era a angústia de Francisco. E este é o poder de influência dos pais na personalidade de seus filhos. Mas aí Francisco fez a escolha dele, né? E ele foi mais para o lado bondoso, misericordioso, que aprendeu com a mãe. E se desapegou de toda matéria, de toda posse, de toda riqueza, para se misturar aos pobres, humildes, leprosos, mal cheirosos,
famintos, sedentos, né? Veja, então entenda isso que a psicologia está dizendo, porque cada um é fruto de uma soma de heranças. E além de ser fruto de uma soma de heranças e influências, também é fruto de escolhas. Mas as escolhas não estão desvinculadas da herança biológica, da herança psicológica, da herança cultural, contextual. Sem contexto, nós perdemos o significado. As pessoas são diferentes. Sendo diferentes, elas acreditam em coisas diferentes. Portanto, mais vale conviver respeitando as diferenças do que pretender convencer à força a respeito de uma verdade que é individual, subjetiva. Mesmo que ela seja coletiva, faça parte de um grupo, o outro grupo, que possui outras pessoas, podem acreditar em coisas diferentes e de um jeito diferente. Ou a gente aprende a conviver assim, ou as perturbações tomarão conta, elevando os níveis de estresse, ansiedade, insônia, pensamentos acelerados. Ouça o Leonardo, depois ouça o Clodovis. Ouça o Caio, depois ouça o Augustus Nicodemos. Veja, cada um está manifestando o seu modo de crer, o seu modo de interpretar, o seu modo de conceber o ser humano, o mundo, a fé, a religião e Deus. Não estão falando exatamente a mesma coisa. E eu estou dizendo assim de pessoas muito conhecidas porque estão nas redes sociais, estão nas mídias, essas pessoas estão nas televisões, nas entrevistas e tudo mais. Mas nem precisa ficar só buscando ouvi-los por serem famosos. Não. O padre da sua paróquia, o pastor da sua igreja, observe-os, converse com eles, estão mais próximos, sabem quem você é. Não precisa ir tão longe para entender que o ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, é rico em diversificações de personalidade e de conduta.